Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância e vamos acompanhar a leitura da página através do nosso irmão Wagner. Em seguida, a nossa prece inicial. Página extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tem como título Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus. Está em Mateus 25:15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas, assim, aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Agradecemos ao nosso irmão Wagner pela leitura da página. Vamos agora, já harmonizado pela leitura, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e dizer assim: Deus Pai de amor, Jesus Mestre amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por essa oportunidade, por esse dia. Senhor, rogamos por cada um de nós, irmãos, amigos, familiares do Centro Espírita Isaac Lima. Abençoe a cada um, encarnados e desencarnados. Rogamos, Mestre amado, pelos irmãos que se encontram enfermos, no corpo e da alma, aqueles que se encontram em hospitais, em seus lares, aonde estiverem, pelos médicos, enfermeiros, por toda a equipe da área da saúde, fortalecendo, Senhor, a cada um deles. Abençoe, Senhor, e ampara os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem alimentos. Socorre, Senhor, aos nossos irmãos aflitos, desconsolados, desesperançados, e ampara os que estão retornando à pátria espiritual. Conforta e consola os seus familiares e amigos que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Abençoe ao nosso planeta, abençoe a humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema Nossos Talentos. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 16, item 6. Quem fará o estudo será nossa irmã Jussara Inácio. Muita paz a todos. Boa noite a todos que estão neste momento envolvidos nessa reunião de tratamento espiritual. Que nesse primeiro momento possamos estar predispostos, com as nossas mentes abertas e com as reflexões com base no texto evangélico, possamos trabalhar nessa emanação fluídica, benefício de quem precisa, né? E aí, nesta noite, nós falaremos sobre a parábola dos talentos, que está, como já foi dito na abertura, no capítulo 16, e cujo título tem esse seguinte nome: Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí o item 6 é a parábola dos talentos, dita por Jesus. Mas é importante a gente entender que talentos, conotação que nós temos como habilidades, potencialidades, naquele tempo, para o povo hebreu, tinha outro significado, tanto que na própria parábola, o significado que é dado é de dinheiro, né? Então, o valor de talento é utilizado aqui nessa parábola como aquilo que tinha um valor monetário, um valor de medida de peso. Ele era usado para quantificar, talento era usado para quantificar metais, como ouro, prata, chumbo, cobre, e por sua vez metal precioso. Então tinha um valor, claro, financeiro agregado a ele. Em termos de valor financeiro, ele tinha uma equivalência de 6.000 denários. O denário, sim, era uma moeda, né, que geralmente valia um dia de trabalho. Um denário valia um dia de trabalho. E um talento, como medida de peso de metal precioso, tinha um valor aproximado de 6.000 denários. Então, falando em termos de dia de trabalho, um talento valia 6.000 dias de trabalho, ou seja, 18 anos de trabalho. Então, talento naquela época era um patrimônio, algo de valor alto, né? Não era qualquer moedinha que se dava, que a gente vai ouvir aqui, né? Um talento, dois, uma moedinha. Não, era um patrimônio. Então vamos, depois dessa compreensão do que é talento como uma medida de peso, né? Mas que tinha um grande valor por ser peso de metal, e ao corresponder a dia de trabalho, que valeria um talento a quase 18 anos de trabalho. Era alto patrimônio, não era qualquer moedinha. Bom, e a parábola começa assim. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chama os seus servidores e lhe entrega seus bens. É o Senhor dando seus bens a servidores. Primeiro ponto. E ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um terceiro. E parte. O que recebeu 5 talentos negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 outros. O que recebeu 2, do mesmo modo, ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro. Passado o tempo, um longo tempo, o Senhor volta e chama os servidores às contas, para prestar as contas daquilo que ele deu. Veio que recebeu 5 talentos e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. E aí o Senhor responde: servidor bom e fiel, pois foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu amo, do seu senhor. O que recebeu 2 talentos, apresentou a ele mais 2, dizendo: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros. O
O homem respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida, por último, o que recebeu 1 talento, e disse assim: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, quando eu regressasse, retirasse com juros o que me pertence. E aí ele ainda ordena: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dê o que tem 10. Porque, ele diz, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Bom, à primeira vista, causa uma certa estranheza alguns pontos aqui. Pelo menos para mim, e eu acho para muitas pessoas, de acordo com o pensamento que a gente tem, muitas vezes, das coisas. Primeiro, por que dar quantidades diferentes? Por que não deu a mesma quantidade, já que eram todos servidores? Segundo, aquele que enterrou não é cuidadoso? E os outros não foram ambiciosos? Poxa, ele foi tão cuidadoso, ele enterrou para não se perder. E aí? Por que foi tão severamente, digamos assim, punido por ter sido cuidadoso? A palavra que é essa, pode parar para pensar, quem enterrou foi cuidadoso? E uma outra questão, porque ele vai, retira dele e ainda dá para quem já tem 5. Minto, já tinha 10, Recebeu 5 e fez mais 5. Porque ele vai retirar, ainda dá para quem já tem. Então essas questões causam uma certa estranheza, mas como muitas ou a maioria das falas de Jesus e das parábolas, é para isso mesmo, é para causar essa estranheza, porque ele veio trazer uma boa nova. É o que se fala muito, boa nova. Não apenas de uma novidade, mas uma nova visão das coisas e das situações, sobretudo, com certeza, por tudo, para analisar o comportamento humano, que é o que interessa a ele com esses ditos, essas parábolas, que a gente analise o nosso comportamento e que aprofunde o olhar, causando primeiramente uma certa estranheza, mas é para a gente poder aprofundar e ir além, porque é algo novo, não novo de novidade, mas de uma nova visão das situações. Isso é importante a gente ter esse olhar quando a gente se depara com as passagens do Evangelho, com os ditos de Jesus e suas parábolas. E aí, começando a tentar, a avançar nessa visão, uma visão um pouco diferente, um pouco além dessa simplória visão que a gente pode ter, que causa estranheza, se ficarmos ao pé da letra, vamos analisando o começo. Primeiro ele diz como age o Senhor. Senhor aqui, como sempre ele usa, o Senhor é Deus, é o nosso Pai. Como é a ação dele? A ação dele, ele distribui, ele dá. Ele dá. E dá em abundância, mesmo que seja diferente, porque um recebeu 5 talentos não era pouca coisa, não. Se 1 talento equivaleria a 18 anos de trabalho, imagine 5. É muita coisa que ele deu, é um patrimônio, um grande patrimônio que ele dá para nós. E aí eu me lembro, se vocês prestarem atenção, na página inicial de abertura, tem uma frase ali muito importante que ajuda a gente a entender a ação de Deus para conosco, em termos de doação em abundância de vários recursos. Ele disse assim nessa página inicial: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo,
Cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. E aí essa figura que é utilizada, essa mensagem, acredito, acho que é de Emmanuel, se eu não me engano, está na página inicial que foi lida. Como Deus entregando um rio abundante com muita água, mas cada um vai recolher a água toda? Não, cada um recolhe aquilo que pode, de acordo com o que é capaz de carregar, com o recipiente de que se faz portador. Então os recursos, os meios, Deus dá a todos, mas cada um recolhe na medida da sua capacidade de retenção, da sua capacidade de suportar, de administrar. E aí por isso até eu acho que Jesus usar o talento, que tem a ver com peso de metal precioso, o quanto é capaz de suportar, e que Emmanuel na página diz o quanto de água do rio eu posso carregar. Então aí já é um primeiro ponto da diferença de talentos. Os talentos estão aí, mas cada um consegue reter, suportar, carregar aquilo que é capaz. E Deus reconhece isso, identifica a capacidade de cada um. Então alguns vão ter o talento da riqueza, dos bens financeiros, outros vão ter o talento da inteligência, os outros vão ter dos relacionamentos, de uma boa família. Cada um vai ter algum talento daquilo que é possível administrar, ou que de alguma coisa tem necessidade de elaborar, de conviver e de trabalhar com aquilo. Cada um na medida da sua capacidade. Outro fato importante aqui é a fala desse Senhor, ao dizer para os 2 servidores que multiplicaram, eles não acrescentaram mais um, eles dobraram o que receberam. Recebeu 2, conseguiu mais 2, o que recebeu 5, mais 5. Então a lógica ali é bom também pensar na multiplicação, não apenas na soma. Aquilo que recebeu, ele multiplicou. Outra coisa importante de se pensar é o termo servidor. Servidor geralmente está ligado a alguém que tem um vínculo permanente com o trabalho. É diferente como um empregado ou alguém que cumpre apenas uma tarefa. Esse vínculo pode ser temporário, tem um determinado prazo. O servidor não, tem um vínculo permanente. E todos receberam gratuitamente, assim como uma herança. Os herdeiros, ao receberem herança, eles não conquistaram aquilo, eles receberam gratuitamente. Mas eles só vão manter aquela herança na medida que multiplicarem, porque elas podem acabar se você só usufruir. Podem não, com certeza acabam. Muita gente pode dizer isso, exemplos inúmeros de heranças recebidas em que não foram feitos bom uso, e o bom uso é a multiplicação daquela herança, ela se perde. E o fato de multiplicar, aí sim é uma conquista sua, é um trabalho seu, porque você só vai multiplicar de acordo com as suas habilidades em manusear, em trabalhar com aquela herança recebida. Aí sim é um trabalho seu. A herança é dádiva, é doação, mas a manutenção e a multiplicação é trabalho seu, do desenvolvimento das suas habilidades. E aí, à medida que se recebe, seja pouco ou seja muito, se você se atenta para as suas habilidades e capacidade de fazer aquilo multiplicar, seja pouco ou seja muito, a atitude é que importa. A atitude de dar o devido valor e trabalhar com aquilo que recebeu. Como eu disse, eu recebi uma boa educação. Não tenho dinheiro, mas tive uma boa educação ou uma boa família. O que recurso você recebeu, o valor que se dá, vai resultar em multiplicação. Não importa se é pouco ou se é muito. É a atitude de envolvimento, de trabalho, e aí é trabalho, quando se diz trabalho, e aí entra a sua parte. Deus dá a dele, que é o talento, é o recurso.
você vem com o trabalho e aquilo se multiplica. Se você se doa e trabalha, seja pouco ou seja muito, o resultado vai ser de multiplicação. Assim como de tudo que Deus nos dá, é abundância. A lógica dele é de abundância. Mas se a nossa lógica for de retribuir na mesma medida ou de esconder, aquilo não se multiplica. E se eu restituo, se eu não recebo, eu não restituo. Se eu recebi na mesma medida. Essa é mesmo a nossa lógica. É lógica até da justiça, de retribuir na mesma quantidade. E se você não recebeu, você não dá. Essa não é lógica de Deus. Por isso até a fala do servidor, que diz que ele ceifa onde não semeou. Ele colhe onde não plantou, ou seja, a lógica de Deus, a justiça de Deus, a doação divina, não é como a nossa. Volta de novo, a nossa visão tem que ser mais ampla, porque a lógica, a visão de justiça, de doação de Deus é de abundância, e a nossa é muito restrita, de querer troca, barganha. Na mesma medida que eu recebi, eu dou, se eu não recebi, eu não dou. Se Deus fosse assim, quantas pessoas, ou não de nós, receberíamos talento nenhum, receberíamos recurso nenhum, se fosse essa lógica de tomar cada lá. É uma lógica de abundância. Agora é lógico, cada um recebe na medida que consegue administrar. E com o seu próprio habilidade, com o seu trabalho, Deus espera que nós retribuamos em forma multiplicada, em abundância, assim como Ele age conosco. Agora, por isso até que Ele diz, compartilha da alegria do seu Senhor. Compartilha, seja como um sócio meu, que a Haroldo Dutra costuma dizer, se tornou sócio. E o sócio compartilha da alegria, das responsabilidades, se torna dono também. Até então, aí é que está, por isso no final ele diz, aquele que nada tem e tira até o que pareça ter. Então, na verdade, ninguém é dono de nada. A gente recebe para fazer uso. À medida que a gente trabalha em cima, aí sim passa a ser nosso. E nós são as conquistas do trabalho, são as conquistas do pensamento, da evolução, do conhecimento, em cima dos recursos que nós recebemos. Aí passa a ser nosso, a partir do momento que a gente trabalha em cima daquilo que não é nosso, que nós não somos donos de nada, nem mesmo desse corpo que ele fica. Tudo que é material, recurso material fica. E até a oportunidade de utilizar os recursos, uma hora termina que eu tenho que fazer um novo começo, numa nova vida. Então, dono de fato, ninguém é dono de nada. Quem é dono é Deus. A gente só recebe e deve trabalhar no trabalho daquele talento, aquele recurso, é que nós desenvolvemos em nós riquezas e talentos que aí são nossos de fato. E por serem nossos, nunca vai ser tirado. Pelo contrário, pela lógica da multiplicação, e daí o porquê de retirar e dar para quem já tem 5, é no sentido de quem já tem, acaba adquirindo mais. Mas quem já tem aquilo que é fruto do seu trabalho, do seu entendimento, do seu conhecimento. Nada é tirado. O que você aprendeu, o que você cresceu, o que você evoluiu, você não perde, pelo contrário, te faz crescer cada vez mais. Quanto mais a gente evolui em entendimento, em compreensão da vida e do nosso comportamento, cada vez mais a gente cresce, evolui. Por isso a lógica da multiplicação. E do aquele que não tinha. Na verdade, um talento não era dele, ele ainda enterrou, ou seja, ele recebe e não utiliza. Vamos dar a quem de fato utiliza. E quem não desenvolveu, não utilizou, o que acontece quando ele diz que vá para as trevas, lançado às trevas exteriores? Trevas exteriores, ou seja, vai haver um grande sofrimento pela estagnação. A questão toda é essa, o enterrar e deixar ali, além de ele estar escondido, você não deu uso a ele, você estagnou-se. Isso vem
sofrimento. Trevas, falta de luz, falta de Deus, falta de desenvolvimento. Isso é sofrimento. Agora, outro fato interessante é da fala também desse servidor que recebeu um talento. Interessante ele dizer assim: sei que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Ou seja, a lógica de Deus, de novo, ele sabia, ele estava ciente de que Deus tem uma forma de trabalhar, de agir diferente da gente, que não é essa lógica de retribuição na mesma moeda, é de abundância, é de doação para todos, é um rio que está ali passando em todos os continentes da vida, para todos. E a lógica dele é de abundância e multiplicação, e ele sabe disso. Mas a postura dele é de culpar. Você é severo. Por trabalhar diferente, você age com severidade e eu tive medo, eu temi. Ou seja, ele não assume a responsabilidade por trabalhar com aquele talento, como culpa o Senhor. Não assume e ainda culpa, dizendo que tinha medo. Medo é algo que todos possuímos. É a emoção primária, a emoção da natureza humana. O medo vai estar presente em vários momentos da nossa vida, principalmente quando temos que desenvolver algo. Porém, a questão é quando ele coloca: se você sabia que eu ceifo onde não semeei, colho onde não plantei, deveria pôr o dinheiro na mão do banqueiro. O banqueiro que conhece, ou seja, como se quisesse dizer: por que você não pediu ajuda? O problema não é o ter medo, o problema não é desconhecer a minha forma de trabalho, o problema é ter paralisado, o medo que paralisa e que você não faz nada. E se não consegue, busca ajuda e entra uma outra virtude, a humildade. Não sei, não consigo, buscar ajuda. Por isso que diz aqui, ele não assume ainda a culpa, é muita questão de transferir a responsabilidade pela severidade ou pelo desconhecimento de como Deus age. Mas se olharmos a natureza, os recursos estão aí. Cada um tem algum ou mais de um, mas o que faz com ele, a utilidade e o valor que dá ao que recebe gratuitamente, aí é que está a questão, a herança que é recebida, é que vai mostrar como você vai multiplicar aquele talento dado gratuitamente. E entender ao mesmo tempo essa lógica de multiplicação de Deus para nossas vidas. É a partir do momento que eu dou o devido valor àquilo que eu recebo, seja pouco ou seja muito. E a tendência é quem recebe pouco e dá muito valor, que é pouco, que a tendência é porque é pouco, é porque eu não tive uma família, é porque eu não tive educação, é porque eu não tinha rendimentos financeiros, é porque eu não tive isso, não tive aquilo outro. É essa questão do pouco que você não dá o devido valor. Se tiver muito, talvez não dará mesmo, por isso que ele diz: se é fiel no pouco, vai ser fiel muito. É o valor que se dá, é a atitude perante ao que se tem, ao que se recebeu. E com a intenção de multiplicar, de fazer aquilo gerar benefícios para você e para as pessoas do seu entorno. Não apenas para você, ou não apenas na mesma medida, é multiplicação. Essa conotação que a gente precisa vislumbrar nessa parábola. E por isso que tem o que não tem, o que não é seu, é tudo dádiva de Deus, não é seu de fato. Vai ser retirada que eu parece ter, porque de fato ele não tem. De fato não somos donos de nada, apenas recebemos. Aquilo passa a ser nosso à medida que o trabalho que a gente envolve, aquele talento, aquele recurso, nos faz evoluir, e essa evolução não nos é tirada. Pelo contrário, vai se multiplicar. Aí sim, o talento, as potencialidades nossas que nós desenvolvemos vão gerar cada vez mais potencialidades, cada vez mais habilidades, cada vez mais condições
de evolução. Nisso os talentos vão se multiplicando e aquele que tem 5 passa a ter mais ainda. E o que não tem é lançado às trevas exteriores no sentido de falta de luz, de sofrimento que vem com a estagnação. Todos nós podemos parar, não querer ajudar, mas uma hora o sofrimento bate a porta e a gente reconhece quando perdeu tempo, quando não deu o devido valor àquilo que tinha. Não é? Quantas vezes a gente diz, eu não dei o valor, depois que perde, não é verdade? Depois que você perde um afeto, um bem, uma situação, aí você pensa, poxa, eu não dei o devido valor. Essa conotação que do ser lançado às trevas superiores é o sofrimento. E ao retirar o que se tinha e que não dava o devido valor. E aí, por último, a gente encerra com uma fala que está na página Concessões, uma página escrita por Emmanuel no Livro da Esperança. Eu só queria encerrar com essa última frase, que eu achei muito importante e vale a pena quem puder procurar. No final, depois de Emmanuel dizer que todas as possibilidades que os homens têm, que vem a morte ou determinada situação, e você perde o que pensava ter, né? Aí ele vai encerrar assim: um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Então essa parábola nos faz pensar da grande dádiva de Deus conosco, da grande herança que Ele dá a todos. E aí mostra a grande dádiva, a grandiosidade de Deus, mas nos chama a atenção na contabilidade da vida, na hora de contar. Fazer as contas e dar as devidas contas, ao prestar as contas ao Senhor, o bem e o mal que você deu, a aplicação àquele talento, seja pouco ou seja muito. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Jussara pelos esclarecimentos que ela nos trouxe, que possamos refletir. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de estudo. Agradecemos a presença de todos. Vamos agora passar para o tratamento espiritual à distância, que os benfeitores espirituais, juntamente com o nosso mentor Isaac Lima, auxilia a todos os irmãos que irão participar e receber o passe à distância. Que assim seja. Vamos ouvir a música até o final. Muita paz a todos.